Queridos pais, responsáveis, queridíssimos alunos, eu estou com muita saudade de vocês. Sei que não podemos estar juntos pessoalmente nesse momento, mas vamos pensar que o que mais importa, na verdade, agora é a saúde, é o bem-estar, é a vida de cada um de nós. Então, vamos nos adaptando frente a essa realidade tão inusitada que nós estamos vivendo. Como eu havia mencionado anteriormente no grupo, a professora Herminda e eu reorganizamos as atividades do PET, do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano, e formulamos essa apostila aqui, onde essas atividades foram distribuídas por dia da semana. Nós acreditamos que dessa forma vai ficar mais fácil para vocês acompanharem e não vai sobrecarregar tanto as crianças. Como foi sugerido pela própria Secretaria de Estado de Educação, nós também complementamos essas atividades, uma vez que, como professoras, a gente consegue perceber as reais necessidades da nossa turma. Então, nós colocamos atividades que são essenciais para o desenvolvimento da escrita alfabética, para o desenvolvimento da leitura e da escrita, e que não haviam sido contempladas pelo PET. Eu sei que nesse momento muitos de vocês já devem estar, nossa, tia Léo, mas mais um documento para imprimir, aqui tem 16 páginas. A impressão está muito cara, o PET já contém 30 páginas, mas não precisa se preocupar com isso. Na verdade, a maioria das atividades que nós colocamos aqui são atividades de cunho oral, então elas não precisarão ser impressas, a menos que vocês queiram. Elas podem ser acompanhadas pelo próprio computador, pelo celular. Apenas 4 páginas dessas aqui terão que ser impressas porque serão utilizadas pelas crianças. Mas as demais atividades são orais, são brincadeiras, são atividades para estimular o desenvolvimento da consciência fonológica dos alunos. O que eu quero aqui é até chamar a atenção de vocês para isso, porque muitas vezes essas atividades, por não serem atividades escritas, por não serem atividades impressas, elas não são dadas o devido valor, na verdade. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas isso aqui é muito bobo, para que isso? Será que realmente tem necessidade de fazer isso aqui? Então, quero que vocês tenham certeza que cada uma dessas atividades foram pensadas observando o objetivo principal do primeiro ano. Qual que é o objetivo principal do primeiro ano? A leitura. Eu costumo dizer que a leitura, ela é como se fosse a chave que abre a porta onde estão todos os outros conhecimentos. Então, para que a criança se desenvolva nas ciências, na história, na geografia, na matemática, ela precisa da leitura. Eu falo que é como se a criança ela estivesse em um casulo e a partir do momento que ela começa a ler, esse casulo fosse se abrindo e ela começasse a interagir com esse vasto conhecimento que o mundo oferece para ela. Então, pensando nesse objetivo principal que é a leitura e pensando que a consciência fonológica ela é condição essencial para que a criança leia, nós complementamos o PET com essas atividades orais. Então, eu posso até dizer para vocês que se for para escolher entre realizar as atividades impressas e realizar as atividades orais,
para o desenvolvimento da consciência fonológica. Lógico que o ideal é que façam todas, lógico. Mas se fosse um caso de ter que escolher, baseado em tudo que eu estudo sobre a alfabetização, eu falo com vocês sem medo de errar que poderiam ser escolhidas atividades orais que surtiriam um efeito maior para que a criança aprenda a ler. Só para poder tentar situar um pouco vocês, eu sei que é complicado ficar ouvindo esses termos técnicos, consciência fonológica, sistema de escrita alfabética, são termos que são nossos enquanto professores, mas eu vou tentar rapidamente, só para que vocês entendam a importância das atividades que a gente colocou. Se eu fosse falar de consciência fonológica, que explicar realmente o que é consciência fonológica, lógico que eu iria ficar aqui umas 2 horas ou mais, mas em linhas gerais, o que é consciência fonológica? É a criança perceber que as palavras, elas são uma sequência de sons, que as palavras, na verdade, elas não se limitam a essa forma gráfica que a gente vê escrito no papel, que na verdade essa forma gráfica é apenas a representação da palavra, mas a palavra são esses sons que saem da minha boca no momento em que eu estou falando. Eu estou falando com vocês aqui agora em forma de palavras, e ela tem que perceber a pauta sonora dessas palavras, os sons. Ela tem que conseguir aprender a manipular esses sons dessas palavras. Mas como seria isso? Ela perceber que, imagina que o nome da criança seja Mariana. Então, ela perceber que Mariana contém 4 pedacinhos. E que cada pedacinho desse tem um sonzinho diferente. E que eu não posso mudar esses pedacinhos de lugar, porque se eu mudar de lugar vai alterar a palavra. Ela perceber, quando ela ouvir Mariana, ela perceber que dentro da palavra Mariana existe a palavra Ana. Que se eu suprimir as últimas letras, que eu vou ter a palavra Maria. Se eu suprimir as primeiras letras, eu vou ter a palavra Ana. Ela perceber que Mariana começa da mesma forma que maçã. Ela tem que perceber isso. Mariana é o mesmo má de maçã, é o mesmo má de Maria. Ela tem que conseguir perceber isso. A partir do momento que ela começa a perceber isso, ela está preparada para aprender a ler de uma forma mais eficiente. Não quer dizer que da outra forma, memorizando as letras do alfabeto, memorizando as sílabas, ela não vai aprender. Ela vai aprender, só que vai demorar muito mais e ela não vai desenvolver fluência em leitura de uma forma rápida. Ela vai ficar meio que travada lá somente nas palavrinhas simples. Então, por isso a importância de desenvolver essas atividades que estão aqui através de brincadeiras que estimulam a percepção auditiva da criança, que é o que ela precisa para aprender a ler. Uma outra atividade essencial que a gente colocou aqui, que talvez vocês estranhem porque ela está se repetindo em todas as sextas-feiras, é a contação, é a leitura de história. Eu trabalho com os livros infantis. A gente colocou toda sexta, porque na verdade na sala de aula a gente faz isso diariamente, todos os dias, mas como a gente pensou que fosse ficar muito sobrecarregado, a gente colocou toda sexta. Aí tem lá o que vocês vão fazer antes e após a leitura. Por quê? Porque a criança, para que ela aprenda a ler, aliás, nós, na verdade, para que a gente aprenda as coisas, a gente precisa ver alguém fazer aquilo. Nós aprendemos através do espelhamento. Nós temos em nosso cérebro vários neurônios que se chamam neurônios espelhos. Então, eu preciso ver alguém fazer para que eu aprenda a fazer. Então, quando ela vê você ler, vai facilitar para ela. Você vai ser o modelo leitor. Ela precisa de um modelo leitor para que ela aprenda a ler. Nós temos que pensar que a leitura ela não é
uma atividade inata, assim como a fala. A criança aprende a falar naturalmente pelo contato com as pessoas, mas a leitura não. A leitura ela precisa das atividades certas, dos estímulos adequados para que a criança aprenda a ler. Então, não pensem que essas atividades são bobinhas, levem a sério, tentem fazer da melhor forma possível. Eu estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida e outras atividades aqui que necessitem de alguma explicação. No decorrer do desenvolvimento dessas atividades, eu irei orientando vocês. Então, era isso que eu gostaria de deixar para vocês. Um abraço grande e até breve.